Salve! E então, já se inscreveu no nosso canal? Curta, compartilhe nossos vídeos, chame seus amigos, comente e você vai ficar sempre na cara do gol. Bom, na nossa série As Copas que eu vivi, chegamos ao último capítulo. A Copa de 2014, a Copa do Brasil. O Brasil tinha feito a Copa do Mundo de 1950, foi aquela tragédia. O Brasil perdeu a final contra a seleção do Uruguai e depois nunca mais o Brasil se livrou desse fantasma de 50. E veio a Copa de 2014. Para começar, a questão da escolha das sedes. As cidades que receberiam os Jogos da Copa do Mundo. Uma briga entre Manaus e Belém. Belém tinha um futebol mais forte, mas Manaus, politicamente mais correta, foi escolhida. Cuiabá ou Campo Grande, venceu a capital lá naquela região do Pantanal. Brasília ou Goiás, futebol de Goiás muito mais desenvolvido, mas afinal de contas Brasília, a capital federal, foi escolhida. São Paulo, um problema, Morumbi ou Pacaembu? Nenhum dos dois. Foi construída a Arena do Corinthians, a Arena Itaquera. E no Maracanã, a necessidade da reforma do maior estádio do mundo, que custou 1 bilhão e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Que absurdo! E o Maracanã até hoje não está pronto. Mesma coisa aconteceu com o Mané Garrincha, o mais caro de todos, 1 bilhão e 600 milhões de reais. A construção do estádio do Pantanal, da Amazônia, de Natal, foram verdadeiros elefantes brancos, porque nunca mais receberiam estádios públicos que enchessem os estádios. Mas esse é um outro problema do nosso Brasil. Veio a formação da seleção brasileira, a volta de Felipão à seleção, com Parreira como coordenador técnico. Dois dos maiores, talvez os dois maiores nomes de técnicos brasileiros daquele momento, escolhidos. A primeira parada, o primeiro teste foi a Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo. E o Brasil foi muito bem. Foi campeão da Copa das Confederações, dando um show de bola em cima da Espanha, campeã europeia, uma das maiores seleções daquele momento do futebol mundial. Com Iniesta, Xavi e Companhia Limitada, o Brasil fez 3-0 e foi campeão das Copas das Confederações, não disputou as eliminatórias por ser o país sede e foi para a Copa do Mundo. E começaram então os jogos do Brasil, da Espanha, da Alemanha, da França, da Argentina, da Holanda, as grandes favoritas da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Brasil estreia no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. O jogo realizado em São Paulo, no estádio Itaquera, o novo estádio do Corinthians. 3-1 sobre a Croácia. Filipão escalou Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, que vivia disputando posição com Fernandinho, Paulinho, depois entrou Hernanes, Oscar no meio de campo, e o ataque com Hulk, depois entrou Bernard, Fred e Neymar. Depois entrando Ramírez. O Brasil começa o jogo fazendo 1-0 com Marcelo, aliás, a Croácia faz 1-0, gol contra de Marcelo, lembro bem. Neymar empata o jogo aos 28 minutos e no segundo tempo o Brasil, já mais livre daquele nervosismo da estreia, faz os gols da vitória. Aos 25, Neymar de pênalti, cometido sobre Fred, 2-1, e no finalzinho, gol de Oscar, Brasil faz 3-1 e passa pela estreia da Copa do Mundo. Estreia depois da Espanha. Era grande sensação, porque a Espanha era campeã da Europa, tinha perdido a final da Copa das Confederações para o Brasil, mas era a grande Espanha de Xavi, Iniesta, de Davi Silva, Xabi Alonso, Piqué e Sérgio Ramos, pois a Espanha foi o grande fracasso, foi a grande decepção da Copa do Mundo no Brasil em 2014. A Holanda, de Sneijder, Van Persie e Robben, aplicam uma sonora goleada de 5-1 sobre a Espanha. 2-0 já no primeiro tempo, chegou a ficar o jogo com, aliás, 1-0 para a Espanha, 1-1 com a Holanda. A Espanha depois, no segundo tempo, abriu o bico completamente, não encontrou seu jogo e a Holanda abriu a goleada de 5-1. No dia seguinte, estreou a seleção do Uruguai, havia uma grande expectativa sobre o Uruguai. O Uruguai enfrentou a Costa Rica, deveria ser o vencedor, mas o Uruguai foi outra decepção da Copa do Mundo. A Costa Rica venceu por 3-1. O Uruguai fez 1-0 com o gol de Cavani, e olha que a seleção tinha Cavani, Pablo Forlán, tinha Cáceres, Godin, todos os jogadores que depois foram jogar na Europa. Mas no segundo tempo a Costa Rica virou para 3-1. Mais um dia de Copa do Mundo, estreia da Argentina. A Argentina de Di Maria, Messi, Agüero, com a responsabilidade até de botar Higuaín no banco de reservas. E a Argentina passou pela Bósnia e Herzegovina.
A Argentina fez 1-0, 2-0 com o Messi, no segundo tempo 2-1, Bósnia descontou e a Argentina começava a caminhar rumo a uma campanha interessante, bacana na Copa do Mundo do Brasil. Dia seguinte, dia 16 de junho, na Fonte Nova, estreia da Alemanha contra Portugal. Até então a Alemanha não era considerada uma das favoritas, mas ali começou a trajetória de quem viria a ganhar a Copa. O time de Toni Kroos, Khedira, Ozil, Götze, Miller, Podolski ainda jogando pela seleção da Alemanha, deslanchou sobre Portugal de Cristiano Ronaldo, que nada pôde fazer. 4-0 para a Alemanha. Mais uma etapa da Copa do Mundo e vem então o segundo jogo do Brasil na Copa contra a seleção do México. E aí o Brasil claudicou, se atrapalhou no jogo. Deveria vencer, franco favorito, mas não passou do 0-0 com a seleção mexicana. Nesse jogo, o técnico Filipão botou Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, que levou aqui o primeiro cartão amarelo, que viria a tirá-lo daquele jogo lá da frente contra a Alemanha, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar. Colocou Ramírez como quarto homem de meio de campo, depois o Bernardo entrou no lugar dele, Fred no ataque, depois entrou o Jô e o Neymar. E o Brasil, mesmo com Fred, com o Jô, com o Neymar, com o Oscar, com o William, que entrou no segundo tempo, não conseguiu furar o bom bloqueio defensivo da seleção do México e ficou no 0-0. Veio mais uma etapa da Copa do Mundo e o Brasil passou para o seu terceiro jogo. Terceira partida brasileira foi enfrentar a seleção de Camarões. Era um prato fácil de ser digerido pelo Brasil nas apostas e nas previsões, e assim foi dentro do campo. O Brasil fez 4-1 sobre Camarões, Neymar fez 1-0, Camarões chegou a empatar o jogo, o Brasil fez 2-1 com Neymar de novo. No segundo tempo, o Brasil deslanchou 4-1, terceiro gol do Fred, o quarto gol de Fernandinho. Nesse jogo, o técnico Filipão colocou em campo a equipe que tinha começado a partida do primeiro jogo, mas já fazendo um teste, tirando o Paulinho e colocando o Fernandinho para jogar junto com o Luiz Gustavo. Ou seja, fazendo dois volantes de marcação, já prevendo maior dificuldade nos jogos das oitavas e quartas de final. Mas a seleção brasileira, embora nesse jogo tenha se dado bem, acabou pecando lá adiante. Ainda teve Ramírez para entrar no segundo tempo, mais um jogador de meio campo, em lugar do Hulk. E o Brasil então passou fácil, terminou junto com o México, empatado em 7 pontos, a primeira fase da Copa do Mundo. A fase de mata-mata da Copa do Mundo começa pelas oitavas de final com um jogo contra a seleção do Chile. Teoricamente, o Brasil deveria passar fácil pela seleção chilena, mas encontrou sérias dificuldades. Já nesse jogo, Filipão colocou os dois volantes, Luiz Gustavo e Fernandinho, para jogarem juntos, fazendo a proteção na defesa. Oscar era o único homem de criação, Hulk pela direita, Neymar pela esquerda, Fred de centroavante, mas o Brasil teve muita dificuldade. Até começou bem, fazendo 1-0 com Davi Luiz. Mas ainda no primeiro tempo, o Chile empatou. E como o jogo terminasse 1-1, nessa fase da Copa do Mundo, há necessidade de prorrogação. Nem o Brasil nem o Chile fizeram gols, muito embora o Pinilla, centroavante da seleção chilena, que entrou aos 43 do segundo tempo, do tempo normal, tenha perdido um gol incrível, acertando a trave do Brasil, já no segundo tempo da prorrogação, praticamente no encerramento do jogo. E a decisão foi para os pênaltis, Davi Luiz fez 1-0, Pinilla bateu e Júlio César defendeu, o William bateu para o Brasil, jogou para fora, Sanches, o grande Alexis Sanches, artilheiro e melhor jogador chileno, também bateu para Júlio César defender, Marcelo fez 2-0, Arangues diminuiu para o Chile 2-1, Hulk bateu e o goleiro Bravo defendeu, depois Dias empatou 2-2, a coisa se complicava, veio a chance do Neymar bater o quinto pênalti do Brasil, fez 3-2 e Jara bateu o último pênalti chileno, chutou na trave. Brasil classificado para as quartas de final da Copa do Mundo com um grande momento, uma grande situação de dramaticidade, porque afinal de contas esperava-se muito maior facilidade do Brasil. Depois, nas quartas de final, a nossa adversária foi a Colômbia, e aí começa o drama da seleção brasileira, com aquela fatídica contusão de Neymar. O Brasil enfrenta a Colômbia jogando com Maicon, Thiago Silva, o goleiro era o Júlio César, Davi Luiz e Marcelo, Fernandinho e Paulinho. Ele tirou nesse jogo o jogador Luiz Gustavo porque tinha levado segundo cartão amarelo. Oscar era o homem de armação, Hulk, Fred e Neymar.
mas a Colômbia jogou um futebol de muita marcação e, sobretudo, com muitas faltas, marcando de maneira severa o time brasileiro. O Brasil fez 1-0 logo no começo com Thiago Silva, fez 2-0 numa cobrança de falta incrível do Davi Luiz, 2-0 aos 23 minutos, mas a Colômbia diminuiu aos 34, com James Rodrigues, seu principal, seu jogador, seu grande craque. E aí, aos 43 minutos do segundo tempo, começa o drama do Brasil. Neymar sofre uma entrada violenta por trás, uma entrada absolutamente desleal do lateral direito Zúñiga e sai de campo. Tem aquela grave contusão e fica fora do restante da Copa do Mundo. O Brasil está classificado para a semifinal da Copa do Mundo para enfrentar a seleção da Alemanha. A Alemanha tinha passado pela Argélia, ganhando de 2-1 na fase de oitavas de final, e tinha passado pela França, jogando nas quartas de final, para encarar a seleção brasileira nessa fase semifinal da Copa do Mundo. Quem vencesse esse jogo iria disputar o título mundial. A Alemanha, armada com uma equipe fortíssima, com Lahm pela direita, Boateng e Hummels, dois zagueiros muito fortes e experientes, Howard pelo lado esquerdo, Khedira, Schweinsteiger fez uma Copa genial, Miller, Toni Kroos e Ozil, vejam que só tinha craque, e na frente o artilheiro Miroslav Klose. O Brasil tinha perdido o jogador Thiago Silva, porque levou o segundo cartão amarelo, e também Neymar por contusão. Sem esses dois jogadores, o que fez o Filipão? Colocou o Dante, que era o reserva natural da defesa, mas ele mudou Davi Luiz de lado, porque Thiago Silva jogava pela direita e o Davi Luiz pela esquerda. Com a chegada do Dante, que era canhoto, Dante jogou pela esquerda e o Davi Luiz pela direita. A defesa do Brasil foi um desastre. Ele colocou os dois volantes, Luiz Gustavo e Fernandinho fez talvez a pior partida da vida dele. E no ataque, o maior problema. Para substituir o craque Neymar, sobre quem estavam depositadas todas as esperanças do torcedor brasileiro, era dele que se dependia para grandes atuações, para decisões importantes, para resoluções importantes no jogo, o Brasil escalou Bernard. E aí o Brasil começou a perder a Copa do Mundo já na escalação. Foi o grande desastre da história da Copa do Mundo, das Copas do Mundo do futebol brasileiro, superando até a decepção de 50, porque em 50 o Uruguai tinha um grande time. Mas o Brasil era favorito por jogar em casa. Tinha acabado de construir o Maracanã, o maior estádio do mundo, que recebera 200 mil pessoas naquele jogo. Mas foi um jogo de duas equipes iguais, cada um podia vencer. Contra a Alemanha, no estádio do Mineirão, na Arena Mineirão, também recém-reformulada para a Copa do Mundo, o Brasil passou, reputo, o maior vexame da sua história no futebol. A goleada de 7-1, que está marcada em nossos corações, em nossa alma, e ficará eternamente. Com meia hora de jogo, com 29 minutos, a Alemanha já vencia por 5-0. Miller fez o primeiro, Klose o segundo, Toni Kroos fez 2 gols, Khedira fez o 5º gol. Os próprios jogadores alemães depois confessaram, nem nós entendíamos o que estava acontecendo com o Brasil. Porque esses jogadores brasileiros que estavam em campo, Marcelo, Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar, estavam todos jogando no futebol europeu, eram companheiros desses jogadores alemães nas Copas Europeias, nos jogos da Champions League. Todos se conheciam e sabiam, os jogadores alemães, do potencial da seleção brasileira, ainda mais jogando em casa. 5-0 em meia hora de jogo, ninguém entendeu o que aconteceu. Filipão tentou dar uma arrumada no segundo tempo, mas não tirou Bernard, tirou Fernandinho para colocar Paulinho, que era titular no início, tirou Hulk para colocar Ramírez e logo depois tirou o Fred para colocar em campo o jogador William para jogar pelas beiradas. Nada adiantou. A Alemanha fez 6-0, 7-0 e só no último minuto do jogo o Brasil descontou com um gol de Oscar. Como explicar? Essa é a resposta que não existe no futebol. O Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1 e por mais que venha até a vencer a Alemanha numa próxima final, não apagará esse vexame, que estará contado e ficará indelevelmente na história do futebol mundial. É assim, o futebol reserva grandes surpresas, grandes momentos, para o bem ou para o mal, para a vitória ou para a derrota. E esse foi o pior momento da história do futebol brasileiro. Traumatizada pelos 7-1 e pela saraivada de críticas, a seleção brasileira ainda foi para a disputa do terceiro lugar contra a Holanda. Novo duro golpe. 3-0 para a Holanda e o Brasil, em casa, ficou apenas com o 4º lugar da Copa do Mundo. Enquanto isso, a Argentina
foi enfrentar a Alemanha na semifinal, também temerosa, por causa da goleada que a Alemanha tinha imposto ao Brasil. O jogo foi duro, mas resolvido pelos maiores favoritos, pelos grandes favoritos, pelos alemães. 1-0 com um gol na prorrogação, marcado pelo Götze. A Alemanha campeã do mundo no Brasil, fazendo assim a coroação de um trabalho de renovação que tinha começado lá em 2006 na própria Alemanha. Passou pela Copa de 2010 e veio dar frutos na Copa de 2014 no Brasil. A Alemanha, com toda a justiça, a merecida campeã do mundo em 2014 no Brasil. Bem, estamos aqui finalizando os nossos vídeos, os nossos comentários a respeito do que foram as Copas do Mundo que eu vivi. Foram 9 Copas do Mundo. Estou agora me preparando para daqui a pouco embarcar para a Rússia e fazer a 10ª Copa do Mundo, que eu prometo contar de lá, do local das competições, para vocês aqui no nosso canal Na Cara do Gol. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos vídeos, dê um like e você estará sempre na cara do gol. Até a próxima!